Saudações a todos, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Meus amigos, meus irmãos, vocês sabiam que a reencarnação é a reabilitação do espírito? A reencarnação se constitui numa verdadeira reabilitação de muitas almas, consciências, espíritos. Através da reencarnação, é possível que o espírito evolua de uma forma mais, digamos, preponderante, tá? Porque o espírito pode evoluir em outros mundos, de outras formas, tá? O espírito pode evoluir também no plano espiritual, realizando vários tipos de trabalhos, né? Ou evoluir em outros planos, dimensões, em outros mundos, planetas ou universos. Mas, através da reencarnação, o espírito é submetido a várias provas e testes, tá? Porque sabemos que quando o espírito, por exemplo, através, né, de seus fractais, quando encarna num corpo físico, por exemplo, principalmente num planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, por exemplo, tá? Se torna então um desafio muito grande para o espírito dominar, vencer, superar suas más inclinações e tendências, tá? Até mesmo para espíritos mais iluminados, tá? Espíritos de luz, se constitui num desafio muito grande, porque mesmo que aquele espírito seja evoluído, né? Seja um espírito de luz iluminado, ele também terá que encarar muitos desafios, provas e testes difíceis, inerentes ao comportamento do ser humano aqui neste planeta. Então, a encarnação é uma oportunidade que Deus concede a todos os espíritos a fim de atingir um dia a angelitude, a perfeição, mesmo que em diferentes graus de perfeição, né? Mas a reencarnação, ela é uma espécie de tratamento, de um conserto, de uma reabilitação para o espírito, porque através da reencarnação será possível, por exemplo, corrigir, melhorar, aperfeiçoar certos detalhes que precisam ser reparados, né? Então, o espírito, quando não precisa mais encarnar num planeta, é porque ele já atingiu um status considerável, mas ele pode, por exemplo, encarnar em outros planetas. Encarnar de forma diferente, tá? Porque existem seres que habitam outros planetas mais distantes e longínquos que animam corpos diferentes, tá? Nós aqui estamos encarnados num corpo físico tangível, um corpo biológico, um corpo físico constituído por vários sistemas, órgãos, vísceras, tecidos complexos, mas em outros mundos, em outros planetas, em outros universos, existem seres diferentes que possuem uma constituição física diferente, tá? Então existem corpos físicos diferentes em outros mundos diferentes. Então a encarnação ou a reencarnação em outros mundos se dá de uma outra forma. Então, à medida que o espírito evolui, à medida que o espírito se reabilita,
e vai melhorando, né? Vai se curando de suas chagas, doenças, ele então passa a abrigar dimensões superiores, mundos superiores, planetas mais evoluídos, né? E como a evolução é eterna, o espírito ele só deixará de reencarnar quando não for mais necessário, ou seja, quando o espírito se despojar de seus outros corpos somáticos, quando o espírito evoluir de tal forma que não necessitará mais, por exemplo, de se ter um corpo mais tangível, mas o espírito que já evoluiu no nível mais elevado, ele sutilizará mais o seu corpo, né? Perdendo outros corpos somáticos para então se apossar, né, de um corpo mais sutil. Ou seja, quando o espírito evolui, ele vai se destituindo de seus outros corpos somáticos, tá? À medida que o espírito evolui, ele não precisa mais, por exemplo, se manifestar de outras formas como se manifestava. Então, sabemos que temos o nosso corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental inferior, superior, o corpo búdico, o corpo átmico. Enfim, à medida que o espírito evolui, quando o espírito então ele se manifesta, por exemplo, com o seu corpo fluídico ou com o seu corpo astral, que é o perispírito, ele pode então um dia se despojar de seu corpo perispirítico, né, de seu corpo astral ou fluídico, assumindo então um outro corpo, né, um corpo mental. Então existem espíritos que já não se manifestam mais com seus corpos fluídicos, astrais ou perispirituais, mas se manifestam através de seus corpos mentais. E quando o espírito vai evoluindo ainda mais, um dia este espírito, que alcançou um nível evolutivo ainda maior, deixará de se manifestar através de seu corpo mental para se manifestar através de seu corpo búdico. E este espírito que se manifesta através de seu corpo búdico, quando ele for evoluindo ainda mais, quando este espírito alcançar um nível de evolução ainda maior, ele deixará de se manifestar através de seu corpo búdico para se manifestar através de seu corpo átmico. E assim sucessivamente. Ou seja, o espírito, à medida que evolui, ele deixa de se manifestar de uma forma para se manifestar em uma outra forma, em uma outra dimensão, de um corpo diferente, tá? Então, quando um espírito atinge, por exemplo, esta condição, tá? Quando ele evolui de tal forma, atingindo então um nível espiritual muito elevado, não é necessário mais reencarnar, tá? A não ser que este espírito reencarne em outros mundos, planetas, dimensões e planos mais elevados, por uma razão, por um propósito, por um objetivo específico ou particular, mas não há necessidade mais. O corpo físico, ele é apenas um instrumento, um veículo para que o espírito possa se manifestar, mas também é um meio de transporte para o espírito poder também evoluir, tá? Então o nosso corpo físico é apenas uma espécie de
invólucro material, veículo, transporte, uma roupagem, né? Para que o espírito possa se manifestar e assim trabalhar de uma forma que alcance a sua evolução. É mais difícil o espírito evoluir num corpo físico, num plano físico, principalmente no mundo de provas e expiações, porque os desafios são gigantescos. Então, o espírito que está num corpo físico precisa controlar e dominar seus instintos animalescos. O espírito precisa também superar e vencer, né, além dos instintos animalescos, né, as paixões terrenas, os bens materiais, enfim. O espírito pode evoluir num corpo físico. Por exemplo, seja rico ou pobre, seja doente ou saudável, no corpo de um homem ou de uma mulher, não importa. O espírito pode, por exemplo, num corpo físico, num planeta físico, ele pode, por exemplo, fazer bom uso da matéria e progredir materialmente e fisicamente ou espiritualmente. Mas tem que se ter o equilíbrio, a sabedoria para evoluir e progredir materialmente ou fisicamente e espiritualmente. A matéria, ela nos é concedida por Deus para que possamos evoluir. Então, tudo que existe na matéria se constitui num empréstimo, né? Deus nos empresta para que possamos evoluir. Então, um espírito que está encarnado no corpo físico, ele pode fazer bom uso da matéria com sabedoria e ao mesmo tempo evoluir espiritualmente, tá? O apego excessivo aos bens materiais que é prejudicial. Então, o espírito ele precisa tomar cuidado para que ele não se perca, tá, em suas paixões terrenas, no excesso, né, ao apego dos bens materiais e também aos instintos selvagens e animalescos da alma inferior, né, da matéria, porque tudo isso se constitui numa prova, num teste para o espírito. Então o espírito precisa vencer, superar estas influências para que possa se aprimorar e se aperfeiçoar cada vez mais. Então, todos nós somos espíritos vivenciando uma experiência terrena, ou seja, nós somos espíritos num corpo físico. Então, tudo é espiritual. Tudo é energia, né? Tudo é energia e tudo é espiritual. Porque antes da criação dos mundos físicos, já existia o mundo espiritual, tá? Então, se acabar o mundo físico, por exemplo, o mundo espiritual permanecerá, né? Se um dia não existir mais, né, mundos físicos, existirá o mundo espiritual. Então, a realidade espiritual sempre existiu e sempre existirá, né? Porque Deus, que é o nosso Senhor Supremo de todos os universos, né, aquele que governa tudo, controla tudo, é o ser onipotente, onipresente, onisciente, está presente em todas as coisas, de todos os universos, controla tudo, porque é Senhor de tudo. Foi Ele, foi Deus quem criou tudo. Então, antes de Deus criar os mundos físicos, o mundo espiritual criado por Ele já existia. Então, o nosso lar verdadeiro é o lar espiritual. Estamos aqui temporariamente,
tá? Então, esta nossa passagem por este planeta é momentâneo, temporário, passageiro. Então, as reencarnações, elas se constituem em oportunidades de crescimento e evolução para o espírito, para que o espírito possa se aperfeiçoar, se aprimorar, evoluir, crescer e progredir cada vez mais. Então, tenha em mente que tudo é espiritual. Existe uma frase que diz o seguinte: tudo é uma ilusão da matéria. Ou seja, a matéria existe, sim, mas o mundo, o universo, a realidade espiritual, ela sempre existirá, porque é a realidade suprema. A matéria, um dia, acaba. Tudo que é material, um dia pode virar pó. Então, nesse sentido, a matéria, ela tem, por exemplo, uma espécie de limite, né? A matéria, ela pode existir ou não. Pode existir por um tempo determinado ou não, dependendo da vontade de Deus, tá? Mas a realidade espiritual, ela é verdadeira, única e sempre existirá. Então nós somos espíritos vivendo uma realidade física num corpo humano, tá? Então devemos aproveitar todas as nossas encarnações da melhor forma. Então, as encarnações, elas existem para que o espírito possa então se redimir, resgatar dívidas, débitos, a fim de quitá-los, né? Existem também processos kármicos que devem ser cumpridos. Então, as reencarnações, elas existem para que muitos espíritos possam quitar, pagar suas dívidas, seus débitos e seus processos kármicos. Existem muitos espíritos que precisam reencarnar para se melhorarem, para se modificarem. Existem também processos reencarnatórios necessários para corrigir, por exemplo, muitos espíritos. Através das reencarnações, muitas deformidades perispirituais ou espirituais podem ser corrigidas no momento, né, do encarne físico. Então, a reencarnação é uma bênção de Deus, é uma oportunidade para que muitos seres se reabilitem. Então, a reencarnação é uma espécie de reabilitação para o espírito. Reencarnando, o espírito se reabilita, se recupera de suas doenças. E existem muitas doenças encontradas no espírito. E estas doenças, elas podem se manifestar de várias formas. Então, lembre-se sempre que a reencarnação é uma bênção de Deus. É uma oportunidade para que muitos espíritos possam se modificar para melhor verdadeiramente. Porque muitos espíritos só conseguem evoluir e se modificarem para melhor através das reencarnações. Então a reencarnação é uma bênção de Deus. E é preciso compreender e entender que a reencarnação não é uma punição, não é castigo, não é um engano, não é uma espécie de manipulação, nada disso. A reencarnação é necessária. Vimos muitos mestres reencarnar aqui em nosso planeta, por exemplo, a fim de nos instruir. Tá? Muitos mestres que reencarnaram aqui no nosso planeta vieram trazer muitos ensinamentos da luz. Precisamos compreender, então, que Deus, em sua misericórdia, sabedoria, amor, nos ensina
a todo instante, que possamos aproveitar da melhor forma a nossa encarnação presente, para que possamos, então, minimizar os efeitos deletérios de vidas passadas, para que possamos corrigir nossos erros, para que possamos identificar certos padrões repetitivos a fim de corrigi-los, que possamos transformar certos padrões repetitivos no mal em padrões repetitivos no bem, perpetuando as boas ações, para que possamos evoluir espiritualmente. E quem sabe, um dia, nosso espírito, quando atingir um nível, um patamar mais elevado, possamos então evoluir de outras formas, porque a reencarnação, ela acontece para espíritos que precisam se reabilitarem, tá? Então a reencarnação é uma oportunidade para muitos espíritos se reabilitarem. Quando o espírito não precisar mais reencarnar em um planeta, é porque ele já atingiu o seu nível de evolução condizente, satisfatório e ideal para que isto não seja mais necessário. Então este espírito, ele poderá evoluir de outras formas diferentes, incompreensíveis ainda para nós, porque muitos espíritos de luz evoluem, continuam evoluindo de várias formas diferentes, seja governando planetas, governando galáxias, constelações, universos, ultra-universos, super-universos, mas espíritos de luz, espíritos evoluídos, podem evoluir de outras formas no plano espiritual. Mas, se existem espíritos que ainda reencarnam em um planeta para evoluírem, é porque ainda é necessário evoluir dessa forma, até um dia atingir este nível, este patamar, a qual não seja mais necessário evoluir desta forma. Ou seja, Deus, em sua sabedoria infinita, sabe, como ninguém, administrar esta engenharia divina, ainda incompreensível para todos nós. Tá bom? Então é isso. Espero ter auxiliado da melhor forma com este tema. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta, e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.